Boa noite. Hoje é a nossa quinta aula do curso de formação de professores para criação e uso didático de videoaulas. O tema da aula de hoje são as etapas da criação de uma videoaula, pré-produção e produção. Caso vocês tenham alguma dúvida durante a apresentação, vocês podem digitar no chat que ao final eu respondo elas. E caso o meu áudio corte, vocês também podem pedir para eu repetir alguma coisa que não fica muito clara. Eu sou a Daniela, eu sou aluna do 7º semestre do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Ceará e também sou bolsista de extensão do LabPAM. O que nós vamos ver na aula de hoje? Primeiro, nós vamos abordar as etapas da criação de uma videoaula, como fazer o planejamento para videoaulas, como criar um roteiro para videoaulas, definir o que é um storyboard, ver quais são os equipamentos necessários para a produção da videoaula, como preparar o ambiente, a iluminação e o som, como preparar o apresentador da videoaula e a filmagem em si. Primeiramente, de acordo com espanhol, as etapas da criação de uma videoaula podem ser divididas em 3 fases, em ordem. Primeiro vem a pré-produção, seguida da produção e, por último, a pós-produção. Na aula de hoje, a gente vai abordar a pré-produção e a produção, e na próxima semana vai ter uma aula sobre a pós-produção. Mas hoje nós vamos definir também o que consiste cada uma dessas fases. A primeira fase, que é a pré-produção, consiste na preparação, planejamento e projeto do vídeo a ser produzido. Essa etapa abrange todas as demais atividades que serão realizadas, desde a concepção da ideia inicial até a filmagem. Essa fase inclui o planejamento da videoaula e a escrita do seu roteiro. Mas como assim essa etapa inclui todas as demais etapas da produção da videoaula? Porque o planejamento ele vai abordar todo o passo a passo do processo de criação de videoaula. Por isso que na etapa da produção também se inclui todas as outras etapas do processo de criação de uma videoaula. Após a etapa da fase de pré-produção, temos a fase de produção, onde são feitas as filmagens que farão parte da videoaula. Inclui-se nessa etapa a preparação dos equipamentos que serão utilizados na filmagem, a preparação do ambiente, o cuidado com a iluminação e o som e a apresentação do professor. A última fase é a pós-produção, que compreende a edição das filmagens realizadas, onde serão realizados cortes, adição de imagens e sons, vinhetas, etc. Nessa fase também deve ser realizada uma revisão do produto final após sua edição para garantir a sua qualidade, e em seguida é realizada a sua publicação online. Mas como foi dito, hoje nós vamos abordar as primeiras 2 fases, produção, pré-produção e produção. Somente na próxima semana vamos ver a questão da pós-produção. Pré-produção. Como foi dito, a pré-produção inclui o planejamento e o roteiro da videoaula, o preparo dessas 2 coisas. De acordo com o geral, em primeiro lugar, é necessário definir o assunto e o objetivo do vídeo a ser produzido, levando-se em conta que um programa educativo não é necessariamente uma aula. Um vídeo educativo pode relatar, discutir, contrapor, instigar, informar, interagir. É uma peça viva, mesmo confinada entre as linhas da imagem eletrônica. Na fase de criação e planejamento, é importante fazer um levantamento dos recursos disponíveis e do que será necessário para ilustrar o assunto: fotos, pinturas, documentos, locações, imagens em movimento de arquivo e a serem gravadas, atores, locutor, etc. É necessário saber o que queremos de um vídeo e o que vai ser dito. Assim como numa aula mesmo presencial, onde é feito um planejamento dessa aula, você também precisa fazer o planejamento da sua videoaula. No planejamento, você vai o objetivo do seu vídeo, quem é o público-alvo, os materiais que você vai utilizar, alguma possível forma de avaliação. E, como na primeira aula, a gente viu que existem diferentes tipos de videoaula. Então, já no planejamento, você vai definir qual tipo de videoaula você quer criar, a forma que ela vai tomar, quais elementos ela vai compor essa videoaula. Como, por exemplo, você definir o tema da sua videoaula e você sabe que você vai utilizar algumas fotos para ilustrar exemplos. Então, no planejamento, você já vai separar
essas fotos que vão ser utilizadas na videoaula. No planejamento, você vai definir tudo aquilo que vai compor todos os processos de realização da sua videoaula. É basicamente um esboço, um rascunho geral do produto final. Então, é uma etapa que requer bastante atenção e cuidado, porque é ela que vai guiar todo o processo de criação de videoaula. Após definir os elementos que irão compor a videoaula, é importante definir como eles serão apresentados no vídeo. O professor vai utilizar um quadro ou uma televisão, você vai utilizar imagens ou slides, eles vão ser adicionados na edição ou ser apresentados simultaneamente. Você vai aparecer no vídeo ou não? Essas questões também vão ser definidas durante o planejamento. Na primeira aula, a gente viu diversos tipos de videoaulas, como que gêneros de videoaulas. Aqui eu vou te mostrar alguns exemplos de formatos de videoaulas, como os elementos podem ser dispostos numa videoaula. São alguns exemplos, não necessariamente você precisa se restringir só o que eu vou mostrar agora, mas você pode tomar eles como exemplos mesmo. Por exemplo, aqui nessa videoaula, o professor utiliza como suporte um quadro mesmo, onde ele dispôs todas as informações da aula já previamente, ele escreveu tudo, e enquanto ele vai explicando, ele vai apontando mesmo na lousa as informações relevantes para aquele momento. Aqui nós temos o professor sendo mostrado simultaneamente com a informação que ele está utilizando como suporte. Aqui é algo semelhante ao anterior, só que ao invés de usar uma lousa como suporte para mostrar as informações, a professora está utilizando uma televisão onde está sendo transmitido slides que foram criados sobre o assunto que ela está explicando. Nesse caso, por exemplo, teria que haver um cuidado em relação ao tamanho da televisão, porque se for algo muito pequeno, pode ser que prejudique mesmo a visibilidade de quem vai assistir a videoaula. Aqui nós temos um exemplo em que o professor utiliza slides, só que eles não aparecem simultaneamente. Ele explica pessoalmente algumas coisas e depois ele alterna para a apresentação de slides. Aqui também é com slides, mas de forma simultânea. Nós temos aqui o slide e a professora adicionou um quadro aqui com a filmagem dela. Então, é mostrado tanto o conteúdo quanto a apresentadora simultaneamente. Mas em alguns momentos dessa videoaula, ela aparece somente ela, não aparece o slide, e ela adiciona algumas palavras-chave para dar ênfase a determinados pontos da explicação dela. Em cada um desses exemplos eu coloquei o link específico de cada vídeo, então caso vocês também queiram dar uma olhada e explorar um pouco mais, vocês podem fazer isso. O slide também está lá no Moodle. Aqui nós temos um tipo de videoaula que é utilizado somente, visualmente é só utilizado o slide, mas a narração do professor. Vocês veem que como o professor não aparece, tem um cuidado maior mesmo com a aparência do slide, para tornar algo mais atrativo. Em seguida, aqui a gente tem um exemplo que ele é um pouco mais, podemos dizer que é rebuscado, onde é gravada a professora dando a sua aula e o fundo aqui aparece os slides. Só que esse slide foi adicionado posteriormente na edição. O fundo ela não foi projetado. Ela utilizou uma tela verde que posteriormente com o programa de edição foi removida essa tela verde e adicionado os slides. É uma técnica chamada de chroma key, que é bastante utilizada também em programas de TV, telejornais, filmes, séries, para adicionar efeitos especiais ou algum outro tipo de efeito. Também pode ser utilizado, hoje ele é mais acessível, porque você pode meio que improvisar essa tela verde mesmo com tecidos ou banners verdes,
para poder realizar esse processo de edição. Em seguida, nós temos um tipo de videoaula que é basicamente semelhante com os slides. Aqui temos slide combinado com narração, só que os exemplos dados na explicação são ilustrados com trechos de vídeos de filmes ou séries, para dar uma enriquecida no conteúdo. Só que, se você optar por isso, tem que ter bastante cuidado com a questão dos direitos autorais, que já foi um assunto tratado aqui no nosso curso. Nesse exemplo, é utilizado uma ferramenta chamada mesa digitalizadora ou tablet de desenho, onde permite que o usuário faça desenhos ou escreva digitalmente, como uma lousa digital, e a pessoa, à medida que, nesse exemplo do vídeo, a pessoa, na medida que vai dando a sua aula, ela vai fazendo anotações digitalmente e conexões aqui entre ilustrações que ela adicionou. No caso, você precisaria realmente desse recurso de mídia digital para poder escrever de forma mais precisa, porque com o mouse é bastante inviável fazer esse tipo de coisa, e também de um programa de desenho mais rebuscado. Geralmente, se você usar o Windows, tem o Paint, mas ele é bem limitado em relação a esse tipo de processo. Aqui é algo parecido com o anterior, só que uma forma mais acessível, né, onde você utiliza papel, canetas, lápis, para poder ir escrevendo, ilustrando a sua apresentação. Aqui, mas você vai precisar, por exemplo, de um suporte para o seu celular, porque é bastante inviável você ficar digitando aqui, ou escrevendo com a mão e segurando a câmera com a outra, até porque isso poderia afetar mesmo o balanço aí da imagem, ficaria tremida, Então, para isso, apesar de ser um pouco mais simples de utilizar somente papel, lápis, caneta, você precisaria, para melhorar a qualidade dela, de um suporte aí para a sua filmadora ou para o seu celular. Então, essa questão mesmo do formato é algo que você vai definir no seu planejamento. Você pode utilizar um desses tipos de formatos aí, pode fazer de outra forma, pode mesclar formatos, não necessariamente você precisa se restringir ao que foi apresentado aqui. São alguns exemplos de videoaulas que são mais populares que você encontra mesmo pela internet. Após o planejamento, na pré-produção, você deve fazer o roteiro. O roteiro é a forma escrita de qualquer projeto audiovisual. Sua diferença em relação a outros tipos de escrita é a referência diferenciada a códigos distintos que no produto final comunicam a mensagem de maneira simultânea ou alternada. Ele tem pontos em comum com a escrita dramática, que também combina códigos, uma vez que não alcança sua plena funcionalidade até ter sido representado. Como assim? Como essa referência diferenciada a códigos distintos. A videoaula é um produto audiovisual, onde você vai combinar recursos de som e de vídeo. Então, no roteiro, quando você for escrever a sua videoaula, definir como ela vai ser, você vai ter que definir quais são as partes de áudio e de vídeo que vão compor o seu roteiro, a sua videoaula final. Quando nós formos ver o modelo de roteiro, isso vai ficar um pouco mais claro, caso não tenha ficado ainda. E sobre essa questão de ele não alcançar sua plena funcionalidade até ter sido representado, é porque o roteiro ele não tem um fim em si mesmo. Ele é um meio para a sua apresentação da sua videoaula. No roteiro, deve-se especificar todos os elementos audiovisuais que irão compor o vídeo. Vinhetas, apresentadores, narração, músicas, efeitos sonoros, imagens, trechos de outros vídeos, animações, enquadramentos, textos, etc. Os elementos escolhidos devem ser selecionados levando-se em consideração o planejamento feito, o público-alvo definido e os objetivos estabelecidos. Ou seja, o roteiro é algo que está bem conectado, entrelaçado com o planejamento. Mas no roteiro você vai descrever de forma bastante específica, bastante detalhada, como vai ser a sua videoaula. E todos aqueles elementos que vão compor ela.
Existem diferentes modelos de roteiros. Um dos mais usados para vídeos é composto de 2 colunas. Na primeira coluna se descreve os elementos visuais, enquanto a segunda contém tudo aquilo relacionado ao áudio. Esse modelo é o que eu vou apresentar agora, e existem outros tipos de modelos. Lá no Moodle, eu coloquei um documento que contém algumas variações desse modelo, que vocês podem dar uma olhada lá, e quando forem produzir os roteiros para as videoaulas de vocês, vocês podem escolher aquele roteiro que vocês preferirem, que vocês acharem que melhor atenda a necessidade de vocês. Esse modelo mais básico pode ser modificado para melhor atender às suas necessidades, podendo conter uma terceira coluna que especifica a duração de cada elemento, ou incluir a descrição de palavras e textos que serão inclusos no vídeo. Aqui nós temos um exemplo prático da utilização desse modelo básico de roteiro. Aqui nós vamos dividir em 2 colunas, né? A de vídeo e de áudio. Na primeira coluna de vídeo vai ser descrito tudo aquilo que é visual do seu vídeo, o professor aparecendo, fotos que você vai utilizar, vídeos, pode incluir também textos. E o áudio vai ser tudo aquilo sonoro do seu vídeo, seja a fala do professor, músicas, efeitos sonoros, etc. Aqui nós podemos ir nesse exemplo, que a aula inicia com uma vinheta, com o tema da aula, e essa vinheta é acompanhada por uma música. Após a vinheta, temos o professor de pé, em frente a um fundo branco, e o professor vai complementar, apresentar o tema da aula e introduzir um vídeo relacionado ao tema. Após isso, entra o vídeo, que foi apresentado pelo professor, e temos o áudio do vídeo. O vídeo continua, mas o áudio dele vai diminuir e é sobreposto por uma narração do professor. Após isso, nós retornamos ao professor, onde ele fará comentários sobre o vídeo, seguido de explicação sobre o tema. O professor, de frente ao fundo branco, ainda aparece com imagens e palavras do seu lado esquerdo, onde ele vai dar continuação à sua explicação. E, por fim, com o professor ainda no mesmo local, ele vai encerrar a sua explicação e vai se despedir. Aqui, eu coloquei uma forma bem, como posso dizer, simplificada da descrição mesmo de um roteiro. Você pode colocar ainda mais detalhes. Por exemplo, na parte de áudio, você pode colocar exatamente aquilo que o professor vai falar em cada um dos momentos, para tornar mais fácil mesmo a sua produção do vídeo. No caso de uma videoaula que se pretende usar narração, é recomendado que tudo aquilo que será narrado seja escrito previamente, para que o texto possa ser usado durante a filmagem. Isso tornará o processo de gravação mais fluido e auxiliará a etapa de edição. Se você tiver já planejado e escrito tudo aquilo que você pretende falar na sua videoaula, então vai evitar que você fique tendo que improvisar ou tendo que repetir alguma coisa até encontrar exatamente aquilo que você quer falar. Isso vai ajudar a tornar o processo de gravação mais rápido, mais simplificado, e também vai auxiliar no próximo processo, que é o de edição, evitando ter que remover essas partes onde você acha que não ficou muito adequado para aquilo que você queria. Aqui, nós também vamos definir o que é o storyboard. O storyboard é um roteiro em que as cenas são ilustradas com desenhos ou fotos, permitindo assim que os criadores possam melhor visualizar as cenas e ter uma ideia do resultado final. O storyboard ele geralmente não é tão utilizado na produção de videoaulas, mas ele geralmente é usado em outros tipos de produção audiovisual. Nós colocamos aqui porque pode ser que quando você procure alguma coisa mais, caso você queira procurar alguma coisa relacionada a videoaulas, pode ser que a roteiro de videoaulas, pode ser que você encontre uma referência a esse tipo de ferramenta. Então, vamos definir aqui o que exatamente é. Esse é um exemplo de um storyboard bem básico, e nós podemos ver que ele é basicamente um roteiro ilustrado. Aqui é dividido em 3 seções, que é essa primeira do topo, a do meio e a de baixo. A primeira seção é descrita o número da cena e o que essa cena vai apresentar. No meio, uma ilustração da cena que vai ser apresentada. E aqui embaixo, VO, que é voice over ou narração, é o áudio da cena. Aqui nós vemos que é um storyboard de uma propaganda de um aplicativo para celular. Geralmente esse tipo de ferramenta, storyboard, é utilizado bastante em animações, filmes, séries, porque permite que você tenha uma visualização mais clara do produto final antes mesmo de realizar filmagens e produções.
Então, caso você queira fazer alguma modificação, você pode fazer ainda nesse processo de storyboard, ao invés de filmar todo o roteiro e depois perceber que tinha alguma coisa que poderia ser diferente ou que você preferia melhorar e ter que refazer todo esse processo de gravação, que é mais complicado. Então, o storyboard ajuda a ter essa visão mais clara do produto final. Aqui nós temos algumas dicas, algumas características de videoaulas que o Tavares enumera e que ele acha importante ter ciência para que você produza uma videoaula de qualidade. Primeiro, a videoaula é informativa e não tem proposta de transmitir conteúdo como faz a escola. A videoaula apresenta informação para que o aluno processe e transforme em conhecimento. A videoaula se baseia na oralidade, velocidade, tempo reduzido, combinação da informação visual com informação auditiva, capacidade de entreter e ritmo. Essa questão de entretenimento, ritmo, velocidade é muito derivado da questão de que a videoaula, toda a questão técnica dela é muito derivada da linguagem audiovisual da televisão e do cinema, e por isso ela ainda possui muitas dessas características dessas linguagens. A videoaula traz em seu texto características de brevidade, frases curtas, pequena quantidade de informações novas, texto definitivo, superficialidade, instantaneidade e fugacidade. A videoaula deve ter mensagem com conteúdo respeitando o formato específico desse gênero e com narrativa adequada em som, imagem e ritmo. Ou seja, é importante respeitar a linguagem audiovisual. Caso você, por exemplo, queira que seus alunos tenham acesso a um capítulo de um livro, não vai ser através de uma videoaula que você vai transmitir esse conteúdo, essa informação. Você pode usar um PDF para isso, mas caso você queira usar uma videoaula, você vai... É importante fazer uso da linguagem utilizada por esse meio, que é a linguagem audiovisual. A videoaula deve ter texto superficial e objetivo, com curto tempo de duração total e formulado em linguagem coloquial. Ele fala bastante dessa questão da objetividade, do tempo curto de duração, justamente porque é importante que a videoaula, você faça ela o mais objetivo possível, porque uma videoaula que se estenda muito, que se repita muito, e que entre em muitos detalhes pode se tornar algo bastante maçante e cansativo, fazendo com que você perca a atenção de quem está assistindo. Então, quanto mais objetivo e mais breve você conseguir ser, é o ideal. Mas lembrando também que não necessariamente você precisa utilizar somente a videoaula. Caso você queira se adentrar mais no assunto, detalhar mais alguma coisa, você pode se utilizar de outros recursos para complementar aquilo. Pode usar capítulos de livros, artigos, documentários, para complementar aquela sua videoaula. A videoaula deve fazer uso da imagem em substituição aos textos longos, pois quando existe uma imagem forte de um acontecimento, ela tem vantagens sobre as palavras. Justamente a questão de se valer ao máximo da linguagem audiovisual e dos seus pontos fortes. A videoaula deve juntar a força da informação visual com o texto, pois é isso que prenderá a atenção das pessoas. Na videoaula, o tratamento dado à luz é significativo nos resultados de comunicação, pois imagem é luz e luz é cor, o que traz em si forte significado para a cognição do telespectador. Na videoaula, o som tem função estética e por isso o áudio precisa ter qualidade técnica e de produção, pois ele não apenas transmite informações precisas, mas também contribui significativamente para proporcionar a adequada atmosfera de uma cena. Então, essas questões de luz e som, a gente vai ver agora ainda na parte de produção, que diz respeito à filmagem, e é onde deve haver um cuidado em relação a luz e som. A videoaula tem compromisso com o interesse da audiência, e por isso, em sua mensagem, conteúdo, narrativa, som, imagem e ritmo, deve trazer simplicidade, clareza e repetição para manter a atenção. É importante levar essas características em consideração em todas as etapas da produção de videoaula, para que consiga aproveitar ao máximo o potencial desse recurso. Após
fase de pré-produção, onde você prepara o planejamento, escreve o roteiro, segue a etapa de produção, que, como a gente viu no início, a produção inclui a filmagem da sua videoaula. Para a filmagem, é necessário possuir alguns equipamentos básicos, seja ele um notebook, um computador, ou um smartphone, ou um tablet. Se você possui um smartphone ou um tablet, ele já possui uma câmera e um microfone embutidos nele, que você pode utilizar para usar a sua filmagem. E como a gente viu, eles têm também programas de edição que você pode até realizar alguma edição nele, caso seja necessário. Os notebooks também geralmente possuem câmeras. Caso você possua um computador de mesa e você pode ser que o seu monitor tenha uma câmera ou não. Nesse caso, você pode utilizar um webcam mesmo para realizar a filmagem. E no computador também você vai, onde você pode fazer a sua edição de vídeo. Então, esses equipamentos eu considero básicos porque neles você pode fazer tanto a edição quanto a edição do seu produto, da sua videoaula. Mas além desses equipamentos, você pode considerar alguns equipamentos extras para melhorar aí a qualidade de produção e a qualidade final da sua videoaula. Um desses equipamentos é o microfone de lapela ou de mesa, ou um microfone de mesa, porque geralmente os microfones que vêm no seu computador, no seu celular, ou desses fones comuns mesmo de celular, tendem a geralmente não tem uma qualidade muito boa. Então, como a parte sonora, o áudio do vídeo é algo importante para a qualidade do seu vídeo, pode ser que a aquisição de um microfone de lapela possa contribuir aí para você criar uma melhor videoaula. Outro equipamento que pode contribuir aí para a sua videoaula é o tripé para celular, para você ter uma base aí onde você possa controlar a altura, o ângulo e também manter a filmagem firme, sem tremidas. Isso contribui também para ter um melhor vídeo. E luzes, que um vídeo muito escuro pode acabar também afetando aí negativamente seu resultado final. O tripé pode ser improvisado, caso você não tenha um equipamento específico para apoiar seu celular, você pode utilizar objetos, caixas na sua casa para poder apoiar o seu celular, sua filmadora. E as luzes também, existem algumas coisas que, caso você não tenha aí luzes específicas para filmagem, você pode utilizar luminárias, abajur para poder criar aí um ambiente mais bem iluminado para sua gravação. Mas hoje em dia você encontra todos esses equipamentos, microfone de lapela, tripé, luzes, com preços mais acessíveis para uso pessoal mesmo, não voltados tanto para uma gravação mais profissional, técnica. Sobre a preparação do ambiente. O Barreret, ele fala um pouco sobre essa questão da preparação do ambiente para professores, que ele diz: como não somos profissionais, normalmente o nosso ambiente para a gravação de uma videoaula pode ser em casa, em um quarto ou escritório, no local de trabalho, na sala de aula, no laboratório, na sala de trabalho, ou mesmo ao ar livre. Uma característica comum a todos esses lugares são os problemas de iluminação, ruídos e demais interferências sonoras. Algumas ações podem ser realizadas para minimizar esses problemas, tais como fechar ou abrir portas e janelas, gravar em horários em que o ambiente esteja mais calmo, sinalizar o local para evitar interrupções, um cartaz na porta da sala de ajuda, mudar a posição da câmera para ajustar a iluminação. Quando o problema de iluminação não é facilmente resolvido, a adaptação da videoaula para um formato de captura de tela acaba sendo uma boa saída. Quanto ao ruído, ele pode ser minimizado utilizando microfones direcionais ou bidirecionais. Como a aquisição desse tipo de equipamento não é algo comum entre os professores, a melhor saída é buscar horários e locais de menor interferência no ambiente. Ou seja, apesar de que existem equipamentos aí que podem contribuir aí para a sua videoaula, mesmo que você não tenha eles, você pode tomar algumas medidas que contribuam para que você filme e crie uma videoaula de qualidade. E aí são algumas dicas que podem ajudar com isso. Desde escolher um ambiente que já possua uma boa iluminação, ou que em algum horário específico do dia
a iluminação dele seja mais favorável a filmagens, escolher horários do dia em que haja menos ruído, ou caso haja pessoas que transitem por esse local com frequência, você pode colocar um cartaz avisando para elas evitarem que elas andem por ali. Esse tipo de coisa pode ser feito por você. Além desses cuidados já com a iluminação, com o som, é importante organizar o local exato onde vai ser realizada a filmagem. Seja ele seu escritório, seja na biblioteca que você possui em casa, ou no seu local de trabalho. Caso você não possua nenhum desses locais disponíveis, você pode utilizar um fundo decorado, pode ser cartazes ou banners relacionados ao tema que você vai abordar, ou mesmo uma decoração mais comum mesmo. Pode utilizar uma janela com vista, e dependendo do local, do horário, essa janela também pode te ajudar com a iluminação. Pode utilizar um jardim ou quintal. Mas também é importante ter cuidado com a organização mesmo do local, para garantir que ele não esteja bagunçado, para não criar muita informação aí visual que acabe atrapalhando o seu vídeo. Se você não possui nenhuma dessas coisas, uma parede simples mesmo, pintada e limpa, já pode servir como fundo aí para você fazer a sua filmagem. E de quebra você já tem um espaço aí para adicionar na edição algumas imagens ou palavras-chave que você queira adicionar. Quem vai apresentar o vídeo também tem que tomar alguns cuidados. Em relação à vestimenta, vista-se como você se vestiria para uma aula presencial, mas cuidado para não se misturar com o cenário. Se sua parede for branca, bem branca, não utilize também uma roupa muito branca para não ficar ali parecido que você está se fundindo com o cenário. Atente-se à sua postura. Não fique muito relaxado, mas também não muito rígido. Fique numa postura natural para você realmente se apresentar de forma mais natural. Fale claramente, especialmente se você não estiver utilizando um microfone dedicado para isso. Caso você esteja utilizando o microfone do seu celular, do seu computador, essa forma de falar mais clara, mais pausada, vai ser mais importante. Prepare o material didático que você pretende utilizar na apresentação. Tanto aquele que vai ser utilizado posteriormente, quanto aquele, caso você for apresentar algum tipo de material no vídeo mesmo, você apresentando fisicamente alguma coisa, já deixe o material pronto, separado e próximo ali de você, para que você não tenha que ficar interrompendo as filmagens para buscar e organizar esses materiais. Familiarize-se previamente o máximo que puder com o roteiro, para justamente também para evitar interrupções durante a filmagem e ela ocorrer de forma mais fluida. Durante a filmagem, garanta a tranquilidade do local. Desligue celular, telefone, sinais sonoros do computador, etc. Se estiver no local de trabalho, coloque um cartaz na porta solicitando que não seja interrompido durante a gravação. Pode até fazer isso em casa também, caso você grave em casa. Cuidado com suas roupas, chamativo, para elas não serem muito chamativas nem sumir no cenário. Evite temporariedade. Começar o seu vídeo com bom dia, boa tarde ou boa noite. Pode fazer sim uma introdução, é até recomendado, mas utilize evitar o bom dia, boa noite, porque você não sabe exatamente em qual horário as pessoas vão assistir o seu vídeo. Utilize pontos de corte, que é o silêncio. Essa técnica é importante quando ocorre a necessidade de regravar um trecho. Mas exatamente o que é esse ponto de corte? Digamos que você está lá fazendo a filmagem da sua videoaula, você está falando sobre um assunto, e você erra uma determinada frase, e você imediatamente se corrige. É melhor que você não faça isso dessa forma, porque na hora de você editar o seu vídeo, você vai ter alguma dificuldade em separar a parte em que você errou e a parte correta. Quando você errar durante a filmagem, faça uma pausa de alguns segundos, 2, 3 segundos, e então reinicie a frase do início, a frase que você errou. Isso vai permitir que você faça uma edição mais facilmente e remova aquele trecho que você errou. Uma saída interessante para as pessoas que ficam inibidas em frente a uma câmera é o uso de software de captura de tela, pois além de evitar o confronto câmera e professor, ainda apresenta algumas vantagens. É uma ótima técnica para demonstrar o funcionamento de algum software
ou mesmo a simulação computacional de algum fenômeno. Pode ser utilizada com elementos de composição para destacar objetos, setas, círculos, e evitam problemas de luminosidade. Então, o Luciano apresentou, né, alguns softwares de captura de tela, e eles podem tanto servir caso você tenha alguma dificuldade com a filmagem mesmo presencial, e também caso ele se encaixe melhor na proposta da sua videoaula, caso seja apresentar algum programa, alguma ferramenta mesmo digital. Mas essa questão mesmo de inibição em frente à câmera é mais uma questão de costume. Quanto mais você realizar gravações, mais fácil você vai achar de realizar essas filmagens. Outra noção que é importante de ter durante a filmagem é a de enquadramento. A noção de enquadramento é a mais importante da linguagem cinematográfica. Enquadrar é decidir o que faz parte do filme em cada momento de sua realização. Enquadrar também é determinar o modo como o espectador perceberá o mundo que está sendo criado pelo filme. Quem não sabe enquadrar está desperdiçando uma ferramenta fundamental da linguagem do seu filme. Essa definição foi tirada mesmo de um livro sobre cinema. Mas, como foi dito, a videoaula tem muito da linguagem cinematográfica e televisiva. Então, o enquadramento é algo que faz parte da criação de uma videoaula. E, pelo menos, ter noção de que diferentes tipos de enquadramento transmitem diferentes tipos de mensagens é importante para que você possa se utilizar mesmo dessa linguagem na criação da sua videoaula. Eu vou apresentar, existem diversos tipos de enquadramento. Eu vou apresentar para vocês alguns dos mais clássicos, mais básicos, que vocês podem aí estar utilizando na videoaula de vocês. Esses primeiros que eu vou apresentar levam em consideração tanto o objeto, que no caso é o ator, quanto o cenário. O primeiro é o plano aberto, onde a câmera está distante do objeto, de modo que ele ocupa uma pequena parte do cenário. É um plano de ambientação. Temos o plano médio, onde a câmera está a uma distância média do objeto, de modo que ele ocupa uma parte considerável do ambiente, mas ainda tem espaço à sua volta. É um plano de posicionamento e movimentação. O plano fechado. A câmera está bem próxima do objeto, de modo que ele ocupa quase todo o cenário, sem deixar grandes espaços à sua volta. É um plano de intimidade e expressão. Aqui são alguns planos que focam mais no objeto, no ator, na pessoa que está sendo filmada. No plano médio, a figura humana é enquadrada por inteiro, com um pouco de ar sobre a cabeça e um pouco de chão sobre os pés. O plano americano, a figura humana é enquadrada do joelho para cima. O meio, primeiro plano, a figura humana é enquadrada da cintura para cima. O primeiro plano, a figura humana é enquadrada do peito para cima, também chamada de close-up ou close. O primeiríssimo plano, a figura humana é enquadrada dos ombros para cima, também chamada de big close-up ou big close. O plano detalhe, a câmera enquadra uma parte do rosto ou do corpo, um olho, uma mão, um pé, etc. Também usado para objetos pequenos, como uma caneta sobre a mão, um copo, uma caixa de fósforos, etc. Esses termos dos enquadramentos, plano detalhe, plano médio, são coisas que você pode utilizar até no seu roteiro. Digamos que você tem um plano em mente para introdução lá da sua videoaula. E ao invés de você descrever, eu quero que a filmagem mostre o professor de pé e mostre todo o corpo dele, e mostre parte do cenário, você pode simplesmente dizer, por extenso, o nome do seu plano, o nome técnico dele, e isso já vai facilitar a escrita do seu roteiro e até o entendimento por outras pessoas que venham, que caso venham a estar produzindo aí junto com você a sua videoaula. Essa dica é mais para quem vai utilizar o celular para realizar filmagens. Filme na horizontal. A filmagem na vertical ela é voltada só para alguns casos específicos de redes sociais que utilizam essa orientação. No caso, o Stories do Instagram e o Snapchat utilizam essa orientação. Provavelmente você vai estar disponibilizando a sua videoaula no YouTube ou algum outro site de vídeo, de distribuição de vídeo. E esses sites geralmente utilizam a orientação horizontal. Então, quando for fazer filmagens com seu celular para uma videoaula, utilize a posição aí na horizontal. Essas são algumas são as referências que eu utilizei na minha apresentação.
E agora eu vou dar aí uma olhada nas possíveis dúvidas que surgiram. Depois disso, eu vou fazer uma breve introdução do nosso programa de edição, que a gente vai estudar com mais profundidade na próxima semana. Mas eu quero fazer uma introdução mais básica dele ainda hoje. Parabéns, Daniele. Tá? Pessoal, um problema com o Google Meet, o fluxo de informação está alto, tá? Muita gente teve dificuldade de entrar. A gente foi fazendo o convite de vocês para poder entrar nessas aulas, ok? E agora nós vamos dar continuidade à apresentação da Dani. Eu já vou aproveitar e fazer uma pergunta, né? Tem uma pergunta aqui no chat também. Perfeito. Mas vou aproveitar também e fazer uma pergunta para você. Ok. Né? A aula de ontem foi sobre metodologias educacionais, né? No qual eu trabalhei com engenharia pedagógica, engenharia didática. Eu queria saber o seguinte: como que eu posso relacionar, tá, planejamento, roteiro e storyboard com engenharia pedagógica e engenharia didática? É só isso. Essa questão da engenharia pedagógica e da engenharia didática também são coisas que eu estou estudando ainda, que eu estou sendo introduzida agora, mas como elas vão orientar todo o seu processo de aula e até aulas posteriores, o seu planejamento vai ser algo semelhante. Ele vai orientar todo o seu processo aí de criação de videoaula, mas ele vai estar restrito mais à questão da produção, não a como você vai lidar posteriormente com o pós-vídeo, digamos assim. O roteiro também já é algo que está contido no planejamento e que também é voltado especificamente para a produção da videoaula. Todas as questões são voltadas para a produção em si da videoaula. Perfeito. Tá? Tem uma pergunta... ok. Tem uma questão aqui da Nirleide, onde ela pergunta se o roteiro precisa ser falado todos os detalhes, o passo a passo da aula. O roteiro é algo que também pode ser mais... vai seguir um estilo também pessoal seu. Você pode utilizar um passo a passo, definir exatamente tudo aquilo que vai ser falado na videoaula, mas geralmente essa forma mais detalhada é mais válida caso você vá trabalhar com outras pessoas. Então, se outras pessoas precisarem ter acesso a esse roteiro, não vai ficar dúvidas em relação ao que precisa ser feito na videoaula. Já se você for trabalhar sozinha, pode ser que não precise ser algo tão detalhado, porque como foi você mesmo que criou, fica mais fácil de você aí decifrar o que você vai fazer. Mas, caso você veja que seja necessário, caso você queira, você pode sim fazer algo totalmente detalhado, até porque pode ser que leve mais de 1, 2 ou 3 dias para fazer uma videoaula, caso seja algo mais extenso. Então, ter aquilo mais detalhado vai facilitar todo esse processo aí e não vai deixar dúvidas quanto ao seu objetivo inicial aí que você queria atingir com a sua videoaula. Deixa eu ver, eu acho que tem outra pergunta. Me parece que o roteiro funcionaria como uma espécie de ementa de um plano de aula, com o suplemento de que ele inclui na videoaula os elementos audiovisuais que serão utilizados. Todos esses elementos que vão ser inclusos vão estar no planejamento, mas também vão estar referenciados no roteiro para você saber exatamente em que momento esses elementos vão entrar na sua videoaula. Por exemplo, digamos que você vai estar dando a definição de algum termo e você separou lá no seu planejamento uma ilustração para dar suporte na sua explicação. Então, você vai ter que deixar lá explicitado no roteiro exatamente em que momento essa imagem vai entrar. Então,
Tem mais alguma questão? Se não tiver mais alguma questão, eu vou dar aí uma breve introdução para vocês do programa de edição que a gente vai trabalhar. Está falhando o meu áudio, Renato? Então, eu vou dar aqui continuidade a que eu disse que eu faria, né? Vou fechar aqui a apresentação e vou exibir a tela do meu computador para vocês. Então, o programa que a gente vai trabalhar aqui no curso se chama Shotcut. Aqui eu estou na página oficial do programa, que é shotcut.org. Eu vou mandar o link, vou mandar lá no WhatsApp o link para vocês. E esse programa foi escolhido porque ele é gratuito e ele está disponível para Windows, Linux e Mac. Então, todos vão poder ter acesso, independente do sistema operacional que utilize. Eu vou mostrar aqui como fazer o download e a instalação desse programa, porque como a gente vai trabalhar na próxima semana com ele, eu quero que vocês já deixem ele aí pronto para vocês já poderem utilizar. E caso surja algum problema, a gente já possa tentar ir resolvendo até lá. Aqui na página inicial do programa, vocês veem que no topo tem um menu com várias opções. A segunda opção é a opção de download, que é onde você vai poder baixar o programa. Quando eu clico nele, aparece aqui essa tabela com algumas opções de download. Aqui é a opção para Windows. Como o meu computador utiliza o Windows, foi diretamente para ele. Mas caso o computador seja Linux, aqui nós temos a opção para baixar do Linux e aqui do Mac. Aqui nós temos algumas opções para o Windows. Nós temos o Windows Installer e esse Portable Zip. Vocês vão baixar o Installer, mas mesmo assim nós vemos que tem dois tipos de installer. Tem o 64-bit e o 32-bit. Qual a diferença? Você vai escolher essas versões de acordo com o tipo de computador que você está utilizando. Se o seu computador tiver 4 GB ou menos de memória RAM, você vai baixar a versão 32-bit. Caso o seu computador tenha mais de 4 GB, você vai baixar a versão 64-bit. Então é isso. Eu vou baixar aqui a versão 64-bit. E vocês veem que vai para uma outra página, mas vocês não clicam em nada. Vai aparecer aqui a janela para escolher o local onde salvar o instalador. Eu vou salvar aqui na área de trabalho. Vocês podem voltar aqui, ó. Tem outra opção para baixar, mas é a mesma coisa. Vai só baixar direto o instalador. Baixei aqui o instalador e está na minha área de trabalho. Vou instalar ele aqui. Eu já tenho instalado, mas vou mostrar como é o processo de instalação. Ele é bem simples. Quando você der o duplo clique lá no instalador, vai aparecer essa janela do Windows, perguntando se você permite que esse aplicativo faça alterações no seu dispositivo. Você vai dizer sim. Aqui, você vai concordar com os termos de uso, e ele vai perguntar, ele vai escolher aqui um local para instalar o programa. Você pode escolher outro local, caso você utilize outro HD, mas pode deixar também no local definido pelo próprio programa, que geralmente é o local tradicional mesmo de instalação. Após isso, você vai clicar em Next e vai ter aqui algumas opções. Se tiver essas 3 opções selecionadas no seu instalador, você pode deixar e também selecione aqui essa 4ª para poder criar o atalho, como tenho aqui no meu computador, do programa, para facilitar o acesso. Esse último você não precisa marcar. Após isso, é só clicar em instalar, que ele vai instalar. Diferente de alguns outros programas que foram mostrados aqui, ele não vai tentar instalar outros programas. É só mesmo o Shotcut que está no instalador. Então, depois de clicar em instalar, ele vai instalar mesmo o seu programa.
E quando criar o seu atalho, você pode clicar nele. E eu vou mostrar como é o programa aqui. Eu tenho ele já aberto. Assim que você abrir o Shotcut, ele vai mostrar essas duas janelas. Uma chamada Novo Projeto e outra chamada Projetos Recentes. Nos projetos recentes, ele só vai aparecer alguns textos aí quando você criar projetos nele, que vai mostrar projetos anteriores que você trabalhou. Caso você tenha cara de instalar ele e abrir, não vai ter nada aqui. Mas o foco é sempre aqui o novo projeto. Você vai poder escolher a pasta, onde você vai salvar os projetos do Shotcut. Você pode criar uma pasta específica para esse projeto, por exemplo. Eu vou criar um aqui na minha área de trabalho. Selecionei aqui a área de trabalho, né? Cliquei com o botão direito e vou aqui em novo. Vou criar uma pasta específica para os meus projetos do Shotcut. Vou colocar aqui. Você pode selecionar a pasta que você criou. Aqui você vai dar um nome para o seu projeto para facilitar a sua navegação. E esse modo de vídeo é algo que você tem que se atentar, porque vai estar relacionado ao vídeo que você gravou da sua videoaula. Aqui nós temos várias opções. Você vai selecionar essa opção de acordo com as configurações mesmo do seu vídeo. Quando eu gravo com o celular, a câmera do meu celular dá algumas opções de configuração. Eu vou mostrar aqui um print que eu tirei de configurações básicas que tem a filmadora do meu celular. Por exemplo, aqui nessa parte de qualidade de vídeo, das configurações da minha câmera, está selecionado ele 1080p e 30 fps. Essa aí é a qualidade do meu vídeo. Eu recomendo que vocês explorem aí as configurações da filmadora da câmera do celular de vocês e dêem uma olhada se possuem alguma opção semelhante a essa, para vocês já terem consciência aí de qual é a qualidade do vídeo de vocês, para vocês poderem escolher a opção correta aqui no vídeo. Caso vocês utilizem vídeos já gravados, eu vou mostrar aqui como descobrir qual a resolução, qual a qualidade do vídeo de vocês. Eu tenho aqui, vou para minha área de trabalho, que eu tenho alguns vídeos que eu baixei. Não é. Aqui eu tenho um arquivo de vídeo, né? Eu posso clicar com o botão direito do meu mouse. E tem aqui a última opção, propriedades. Aqui tem algumas abas na parte superior, tem uma chamada detalhes. Na parte de vídeo de detalhes, nós temos uma opção chamada altura de quadro, 1080. Se tiver 1080, então é porque o seu vídeo é 1080p. Se tiver, pode estar 720. Então, aqui nós vemos também tem a opção 720. Então, aquela opção lá do seu programa vai ser selecionada de acordo com a qualidade do vídeo que você gravou. Como eu disse aqui, a minha câmera ela filma em 1080 e 30 fps. Então, se eu fosse utilizar vídeos filmados no meu celular, eu selecionaria essa opção aqui. E como eu vi que aqueles vídeos que estão lá na minha parte também são 1080 e 30 fps, e eu vou trabalhar com eles aqui agora, eu vou selecionar essa opção. Após você fazer as configurações, você clica em iniciar. Apareceu aqui essa tela toda cinza mesmo. Pode ser que seu programa esteja diferente do meu, assim que você instalar, tipo, sem nenhum tipo de janela. Como eu faço para mostrar essas janelas? Tem algumas que são básicas para o processo de edição. E para abrir elas, é simplesmente só clicar aqui nos atalhos que você tem dela no canto superior. Os mais importantes são lista de reprodução, a linha do tempo, e o histórico aqui. Também vamos utilizar depois o filtro, mas o foco agora vai ser a lista de reprodução. Você viu que quando eu cliquei em filtro, ele veio aqui para o lado esquerdo.
Mas aqui do lado esquerdo também tem uma janela que eu abri anteriormente, que é a lista de reprodução. Quando eu clicar nela, ela volta para a lista de reprodução. Nessa lista de reprodução vão estar os vídeos e imagens e sons que eu vou trabalhar na edição. Como eu faço para trazer para cá os vídeos que eu vou trabalhar e outros elementos? Eu vou aqui na minha área de trabalho, vou abrir aqui a minha pasta com os vídeos que eu quero. Tenho aqui esses 2 vídeos que eu quero trabalhar. Vou voltar aqui para o meu programa e vou abrir simultaneamente aqui minha pasta. Eu vou selecionar esses 2 vídeos e vou arrastar para a lista de reprodução. Você viu que ele já começou a reproduzir automaticamente um dos vídeos. Aqui eu vou chamar de palco essa área. Você pode ter acesso aos elementos que você está trabalhando. Aqui você pode dar pause nele, play também. E você pode ter esse cursor nessa barra azul que permite que você navegue no seu vídeo. Mas aqui é o meu primeiro vídeo. Eu tenho 1 segundo. Como eu faço para checar ele? Eu clico 2 vezes nele. Agora nós vemos que ele está sendo reproduzido no meu palco. Vou pausar aqui. A janela que vai ser uma das mais utilizadas aqui no processo de edição é a linha do tempo, que é onde a gente vai realizar cortes nos vídeos, podemos adicionar as vinhetas também, os textos, outros áudios. Então vai ser o espaço que a gente vai trabalhar durante mais tempo no processo de edição de um vídeo. Como eu faço para adicionar os vídeos que eu quero trabalhar na minha linha do tempo? Você tem que selecionar com duplo clique o vídeo. Após selecionar ele está aqui no seu palco, você vai clicar nesse ícone de 1+ aqui. Você viu que ele veio para a minha linha do tempo, ele criou esse retângulo aqui amarelo chamado V1. O V1 é a minha faixa de vídeo, onde vão ficar os vídeos que eu vou trabalhar. Aqui também tem um cursor que permite que eu navegue pelo meu vídeo. E eu também quero adicionar o meu segundo vídeo. Então, novamente, eu dou um duplo clique nele. E aperto aqui no mais, para adicionar para a minha faixa de vídeo. É assim que eu trago elementos da minha lista de reprodução para a minha linha do tempo. Hoje, a gente vai só ver isso mesmo, como instalar o programa, qual o programa, como instalar ele, como adicionar os elementos que eu vou trabalhar na edição e como trazer esses elementos para a linha do tempo. Na próxima semana, na terça-feira, se eu não me engano, vai ser a aula de pós-produção, onde a gente vai ver a edição de vídeo com esse programa e como publicar o seu vídeo online. Então, eu quero que vocês, quando possível, vocês tentem instalar esse programa no computador de vocês e já tentem abrir ele e fazer esse processo aqui de trazer algum vídeo para a sua lista de reprodução e para a linha do tempo. Caso tenha algum problema com a instalação, ou caso não dê certo, você também fala com a gente lá no WhatsApp, para a gente tentar resolver isso. Esse programa não está disponível para celular, ele é exclusivo para computador. E a Claudiana perguntou sobre a memória para 4 GB, né? Vamos voltar aqui para a página de download. Eu estou aqui na minha aba de download, né, do site, e temos alguns instaladores, opções de instaladores. Caso o seu computador tenha 4 GB de memória ou menos, você vai baixar um instalador de 32 bits, que é esse aqui. Ou esse aqui do lado. Um desses dois. Caso o seu computador tenha mais de 4 GB, você vai baixar o de 64 bits. Sobre a atividade dessa aula, tem lá no Moodle, e é novamente uma gravação de um vídeo. Só que dessa vez, eu quero que vocês utilizem aí as dicas que foram dadas na aula, sobre a produção de roteiro, sobre o cuidado com iluminação, som, cenário.
vocês podem até refazer aquele vídeo de apresentação de vocês, mas criando um roteiro e tendo esses cuidados que eu mencionei, para vocês até terem essa comparação entre o primeiro e o segundo vídeo. Daniela, esse passo a passo aqui, que está sendo gravado, vai estar disponível no Moodle? Vai sim, essa aula vai estar lá no Moodle. A gente publica, né, no YouTube as aulas, postamos no WhatsApp e também lá no Moodle. Daniela, tem como vocês enviarem o link para o vídeo das aulas? Toda vez que terminar a aula, vocês enviarem, por favor, para a gente assistir de novo quando precisar. E para o meu caso, que chegou depois, poder assistir a aula da parte que eu perdi. Tá certo. Geralmente a gente posta no dia seguinte, porque tem todo o processo de cortar algumas partes e adicionar as aberturas. E como são vídeos longos, eles demoram para processarem e também colocar lá no YouTube. Aí, geralmente, no dia seguinte, assim que tá pronto, eu já posto lá no grupo do WhatsApp. Mas a gente também vai ficar postando o link no Moodle. Então, vai ter essas duas opções aí de acesso, tanto pelo WhatsApp quanto pelo Moodle. Tem mais alguma pergunta, alguma coisa? Então, gente, se não houver mais nenhuma dúvida, hoje é realmente só isso mesmo. E na próxima semana nós continuamos o concurso.